feliz noche na bonos, querido televidente, a la vez un bon simang. Awe Tachaluna, 10 de fevereiro 2025, e me tinha honor de apresentar para a edição aqui de Boi News para Boa Energia TV. Laga nos começar com os titular na. Na Bonaire, segundo deputado Nina Denheyer, é essencial para cada cidadão reduzir e controlar o consumo de álcool. Na região, depois de 5 anos, Corsou está coronar reina de tumba. O primeiro-ministro a reunir com o secretário de Estado Zabo. Riba área internacional, merca está confiscar de 2 aviões que está pertencendo ao presidente venezuelano Maduro. Na Holanda, segundo o parlamentário holandês Peter van Hasen, ainda tem caminho largo para implementar o lançpaquete. Para nos amantes de deporte, Aruba abrirá subcampeão do torneio de beisebol de Dibat 2025. As aqui nos apresentar para nos titular, permitir-nos break e ora nos tabak, nos começamos a hora que informe. Ora vou comprometer a conservar nosso meio ambiente, pode inspirar uma geração nova de cunuqueiro. Ora vou sostener a agricultura local, pode sostener no setor de hospitalidade. Ora vou sostener nos cunuqueiro na local, para promover estilo de vida saudável. Pero mais importante, turcos, ora vou sostener a agricultura local, para sostener a comunidade. Enya. Kita nos é experto cada hap. E aunque está impossível passar quanto hapa que tomar da história de KFC, cada tá conta. Passou no secreto, tá passa de boca para outro. E não sabe que o primeiro hap nunca lota é último. Kentucky Chicken Sandwich. O sucalinha mescla 3 biá com massa de pão, maionese de qualidade superior, hambúrguer, de su pão suave e duche quente. Nosso expertício de sandwich. Kentucky Chicken Sandwich. Nosta vibrante, expressivo, caluroso e diverso. Junto nos a conquistar e a horta expandir de horizonte novo. Nos está oferecendo mais de MHO, Bancomático Plus, mais avançado com aceitação mais amplio, proteção de compra e segurança amplio para compra online. Ora bota viaja, opta den paraíso. Experiencia mais com Maduro em Curious Bank Bancomático Plus. Nós também, querido televidente, para a hora dentro em sintonia bombini e bombini também naturas nanco te seguimos através de diferentes plataformas de mídia social e também rádio emissora Voz de Bonaire. Nós também arrancamos com os informes de Bonaire. Alzheimer está aumentando na Bonaire e vida saudável por prevenir essa aqui. Segundo o deputado Nina Denheyer, é importante para reduzir o uso de álcool, devido que não é somente risco para a saúde mental, mas também está contribuindo a minimizar acidentes de tráfego.
Nós estávamos a ter uma apresentação de Fundação Alzheimer. Então, nós mira que a cifra de Alzheimer também está subindo e onde é a maneira para prevenir Alzheimer está vida saúde. Uma maneira de viver saúde que está incluir no uso de álcool, pero álcool na uma maneira minimal usar. So álcool também tem efeito riba e chance para por Alzheimer. Mas aqui nós cada está conhecido também que é diferente acidente no tráfico que está causado de tabaco de influência de álcool. Para casualidade, há a cifra de nós gezagheber e o resultado se conta e mira ano passado de caso que a polícia apresentar 30% estava door de uso de álcool excessivo. Caminda ano anterior estava 10%. Que nós mira uma subida de uso de álcool dentro do tráfico também. E me daqui a tenho que explicar o efeito ng outro kuting. Na momento aqui também nós mira mais e mais sinal de uso excessivo de álcool de nós menor de idade, nós jovens. Nós mira também mais e mais uso de famoso vape e shisha. Portanto, nós não nem sabe que coisa aqui está. Pero aqui rato nós doctor de PG mostra aqui com vape, anto shisha tá pipa de água que bota põe smaak douche de diferente coisas, e anto bota mele. O pibia nós também na festa e concerto mais e mais bota mira que bota pedir mesa com shisha também e nós também passar a evidência científica, mais e mais sabia claro que o vape que está o programa vendi como mais saúde, uma alternativa para o momento, o resultado está mais daninho. Durante a reunião de comissão fijo, Daniel Van Leerdam, de Salubridade Pública, a realizar uma apresentação tocante uso excessivo de álcool que põe vida e bem-estar na risco. Problema de saúde, maneira maleza de coração, câncer, demência e depressão por surgir. Ik zal beginnen met gezondheidseffecten die we al langer kennen van alcohol. En de meeste van jullie weten die effecten ook. Bij veel drinken hebben we het over leverschade wat kan optreden. Eerst zou een leververvetting kunnen optreden. Daarna ook een ontsteking en een afbraak van de levercellen. Wat uiteindelijk kan leiden tot leverfalen. Hart- en vaatziekten kan een gevolg zijn van excessief alcoholgebruik. En ook verschillende typen kankers zijn gerelateerd aan excessief alcoholgebruik. Zoals mond, keel, slokdarm, lever en ook een borstkanker. Ook mentale problemen die kunnen voortkomen uit veelvuldig gebruik van alcohol. Depressie, angststoornissen, maar ook dementie. Dus Alzheimer is daar een vorm van. En natuurlijk verslaving. Veel gebruik van alcohol kan leiden tot verslaving. En verslaving, dat kan weer leiden tot veel sociale problemen, maatschappelijke problemen. Oké, volgende slide graag. Hoe zit dat dan op Bonaire? Als we kijken naar algemeen alcoholgebruik in de cijfers die wij beschikbaar hebben. 1 keer in de 4 jaar wordt er een grote vragenlijst wordt er uitgerold. En we hebben dus cijfers van 2017 en 2021, de omnibus. En daar geven mensen zelf aan wat onder andere hun alcoholgebruik is. En hier zie je dat eigenlijk in 4 jaar tijd dat er een forse toename is van het alcoholgebruik. Zelf gerapporteerd. En dan kijken we aan de ene kant naar de zware drinkers. Dat is die oranje lijn die gestegen is van zo'n 9% naar 12% in 4 jaar. En zware drinkers, dat is als je 1 keer per week, tenminste voor vrouwen 4 eenheden achter elkaar drinkt. En voor mannen 6 eenheden. Dus
kunnen allemaal even te nagaan wanneer dat een keer is gebeurd. Als je dat regelmatig doet, dan krijg je het stempel dat je een zware drinker bent. Overmatig, dat is als je het in een week tijd kijkt. En als je in een week als vrouw zijnde 14 drankjes of eenheden alcohol nuttigt. En voor een man is dat 21 eenheden. Dus stel dat je in een week elke dag 2 drankjes neemt als vrouw, dan ben je een overmatige drinker. En dan loop je risico op die eerder genoemde gezondheidseffecten. Secretário de Estado Solz Sabo encargado de digitalização e relação no reino, que manter a função de representante de reino, pero que adaptar essa que sim. Está incorporar a adaptação aqui da proposição de lei para cambio de lei de WALBES e lei de finanças de entidade pública FENBES. A proposição de lei mestre contribui na boa governação e solidez financeira. Solz Sabo da mencionar que a supervisão intergovernamental caminha e no momento necessário de requerir envolvimento governamental intensivo. Essa aqui por aí uma forma mais efetiva e mais adequada para meio de representante de reino que para meio de mandatário na Den Haag. O representante de reino está muito mais equipado para estar presente na locação e conhecer a situação em particular de governação de Bonaire, Centro-Estácias e Saba. A função de representante de reino está queda existir, mas algum ponto de conteúdo de função aqui vai cambiar. O representante de reino vai dedicar seu mês mais a promover e garantir a boa governação e executar a supervisão intergovernamental. Bonaire, Centro-Estácias e Saba, además, é indicado a aspirar própria representação permanente na Den Haag. A consequência de aqui é o rol de coordenação de representante de reino como defensor de interesse de Bonaire, Centro-Estácias e Saba, não é necessário ou está menos necessário. O colégio executivo está na altura acaba tocante o cambio de proposição de lei. Riba 2 de fevereiro de 2025, a Isla Nambes está vindo junto para a Cumbre BES na Saba. O membro do Conselho Insular de Bonaire, Centro-Estácias e Saba a decidir para reforçar a relação entre as 3 islas dor de trabalhar junto riba desafio e oportunidade comum. A Cumbre BES oferece uma plataforma para a isla tratar questões importantes que concernam as 3 islas. Durante a reunião de 2 de fevereiro, Lotin riba agenda para discutir documento de colaboração caminha a fundação para cooperação para o futuro riba diferentes terrenos lo ser describir. A meta do documento aqui está para esse acordo claro que lo forma a base para uma cooperação mais intensiva e eficiente entre a isla que como meta final para estimular desenvolvimento e bem-estar conjunto de a isla. Además, lo compartir e trata atualização importante tocante a revisão de lei de entidade pública BES WALBES e lei financeira BES de FENBES. A revisão aqui está de grande importância para melhorar a estrutura de governação e financiamento da isla BES. A isla está desejada para assegurar que a lei regulamentária está atual e está contribuindo à necessidade da comunidade local, mientras está realizando também manejo de governação mais eficiente e transparente. Criminalidade de propriedade está onde é mais comum riba Bonaire. Hopi viaja mesmo criminal está envolvido. Scooter diefstal a subido em 2023, com Hopi gente jovem está envolvido. Geiten diefstal está baixa, pero está vira mais frequente rond de fiesta grande maneira dia de rincón. Verder is vermogenscriminaliteit een van het meest voorkomende criminaliteit op Bonaire. Met name woninginbraken, bedrijfsinbraken, diefstallen bij toeristenaccommodaties en duikplaatsen. Geweld wordt zelden toegepast. Het veiligheidsgevoel van slachtoffers wordt wel aangetast. Vaak zijn dezelfde daders betrokken, maar een groot deel van de daders blijven onbekend. Zoals je kan zien zijn woninginbraken het meest voorkomend, vooral in de avonduren en de vakantieperiodes. Diefstal bij duikplaatsen komt ook vaak voor. Dit wordt meestal gepleegd door specifieke daders.
We merken ook wanneer er een specifieke dader wordt naar binnen gebracht, dat we ook een daling zien in de cijfers. In 2023 steeg het aantal scooterdiefstallen fors, vaak gepleegd door minderjarige jongens. Elektrische fietsen zijn ook een doelwit hiervan. En we zien een actieve groep uit Rincon. Geitendiefstal, alhoewel de fenomeen is afgenomen, komt het nog wel voor. Vooral rond de feestdagen, bijvoorbeeld Dia de Rincon. En dit is vaak met consumptie als doel. Vermogenscriminaliteit op Sint-Eustatius. Diefstal is het meest voorkomende vermogensdelict op Sint-Eustatius. Vaak is er één bekende dader of een dadergroep verantwoordelijk voor een groot aantal delicten. Bedrijfsinbraken en woninginbraken komen ook regelmatig voor. Hoewel het aantal woninginbraken in 2023 gedaald is. Verder vinden er bedrijfsinbraken ook plaats en dit is vooral in de stad. Het aantal scooterdiefstallen is ook toegenomen in 2023. We hebben geen registraties van de jaren daarvoor. En van de gestolen scooters zijn er maar 2 teruggevonden in dit periode. Het is onbekend voor ons of de gestolen scooters wel op de eiland blijven. Investigación riba crimen financiero ta logra progreso. Analista di KPCN, Charity Harmony, te informa que antes estaba falta de información tocante fraude y lavamento de placa, pero con cooperación es situación a mejorar. Actualmente, la investigación de caso que está relacionado con malversación, documento non falsificado y otro delito non financiero. Verder hebben wij ons ook verdiept op financieel-economische criminaliteit. En wat verstaan wij nou hiermee? Dit zijn alle vormen van criminaliteit waarbij financiële middelen of economische structuren gebruikt worden voor persoonlijk gewin. Er is uit Veiligheidsbeeld 2018 naar voren gekomen dat de informatiepositie met betrekking tot financieel-economische criminaliteit beperkt was. Dit is in de tussentijd een beetje opgelost door de oprichting van het FINEC-team. En in de tussentijd hebben wij ook een betere informatiepositie voor wat betreft financieel-economische criminaliteit. En wij hebben nu in totaal 17 actieve casussen waar gevallen van fraude, verduistering in dienstbetrekking, frauduleuze onttrekkingen, valsheid in geschriften, witwassen en dollarsmokkel in beeld zijn gekomen. Van de 17 gevallen zijn er een aantal actieve strafrechtelijke onderzoeken, een aantal actieve intelcasussen en een aantal niet-actieve intelcasussen. Hoewel de omvang van het probleem nog niet duidelijk is, wordt verondersteld dat de vastgoedsector op Bonaire wel steeds gaat bijdragen aan de mogelijkheid om witwaspraktijken op de eilanden te verrichten. Voor wat betreft Saba en Statia hebben wij voor dat vastgoedsector een minder goede beeld vooralsnog. Hieronder is een gedeelte van de crime script van financieel-economische delicten te zien. En wat we vaak zien is dat de delicten in verschillende stadia plaatsvinden. Aan de ene kant is vormt het delict deel van een plaatsing en versluiering. En in een andere geval zien we dat daders bezig zijn met de integratie en de rechtvaardiging. Zo zie je dat het niet makkelijk is om vast te kunnen stellen of er een bepaalde modus operandi is voor wat betreft Caribisch Nederland en financieel-economische criminaliteit. Vervolgens hebben we ons ook verdiept in corruptie. En wat verstaan wij nou eigenlijk onder corruptie? Dat is het misbruik maken van bevoegdheden voor persoonlijk gewin. Je moet daar denken aan actieve omkoping, passieve omkoping en valsheid in geschriften. Er is een beperkt zicht op corruptie en dit heeft te maken met de verwevenheid met andere criminaliteit en evenals de meldingsbereidheid van burgers. Wat wij vaak zien is dat de relatie tussen het bestuur en de ondernemers of burgers heel dicht bij elkaar is. Het zijn jarenlange relaties. Wat we wel hebben gezien is dat na de komst van Rijksrecherche op de eilanden dat er wel een stijging is gekomen in de corruptie. Onderzoeken en wij verwachten ook dat er de komende periode meer stijging gaat plaatsvinden. Niet dat er veel meer sprake is van corruptie, maar dat het steeds wel meer aan de licht gaat komen. Dus voor de komende periode verwachten we wel gewoon een stijging in de corruptieonderzoeken.
KPCN te pone enfoque riba criminalidad del medio ambiente. Problema de desecho ilegal, construcción sin permiso y daño na nos naturaleza te crece lamentavelmente. Analista de KPCN, Charity Larmonie, te dona más detalle. Wij hebben ons ook verdiept op het thema milieucriminaliteit. En wat verstaan wij nou hieronder? Dat zijn alle vormen van criminaliteit waar ons milieu aantast. Denk aan ons grond, ons zeewateren en onze luchtruim. En de natuur op onze eilanden heeft zwaar te lijden door overbegrazing, bouwactiviteiten en ook het groei in ons toerisme. En dit is vooral in onze vakantieseizoenen die we dit meemaken. Voorbeelden hiervan zijn illegale afvalstortingen, illegale visserij en bouw van resorts en hotels zonder vergunningen. We hebben ook gevallen gehad van het illegale storten van stranden. In de afgelopen jaren is er meer aandacht geweest voor milieudelicten en dit heeft geleid tot nieuwe wetgeving op alle 3 de eilanden en strengere handhavingsmaatregelen. Wat we op Bonaire hebben gezien is dat er door SINAPA veel meer waarschuwingen en processen verbaal zijn opgemaakt, terwijl handhaving op Sint-Eustatius en Saba nog steeds nauwelijks plaatsvindt. Nou hebben we een hoop gedaan, een hoop samengevat en wij willen dan ook hebben over onze verwachtingen voor de criminaliteit in 2025. Nou, we staan nu eenmaal in 2025 en wij verwachten, hoe lelijk het ook mag klinken, een toename in vermogenscriminaliteit. Zoals Nancy daarvoor al zei, er bestaat een financiële ongelijkheid op de eilanden en vaak is dit een van de factoren voor vermogenscriminaliteit. Wij verwachten ook een stijging in de drugscriminaliteit. Drugsproblematiek in onze regio blijft voor altijd een probleem, of tenminste voorlopig een probleem. En wij zien ook dat de vraag naar drugs ook nog steeds blijft stijgen. Dus wij verwachten ook een stijging in de drugscriminaliteit op onze eilanden. Wat Victoria ook heeft aangegeven, zien wij dat drugsgebruik genormaliseerd lijkt te zijn onder de jongeren. Dus wij verwachten dat zij ook veel meer gebruik van gaan maken. De toename van toerisme maakt ook dat de vraag naar drugs groter gaat worden. Wij verwachten ook een stijging in verkeersdelicten en milieuovertredingen. Voor wat betreft verkeersdelicten, rijden onder invloed, dat is een probleem waarmee wij kampen. En dat is eigenlijk een gevolg van een alcoholproblematiek wat er op de eilanden bestaat. Coisa aqui nos llega no momento para nos vamos a un break comercial y ahora nos está back, nos tem más informe. Queda con nos. Por 1952 de Cobo. Nuestra sigue, más un fuerte, batiendo premio a miles ganador. Y abo por el siguiente. Basta con queda mo. En medio millón aquí por vida por realidad. Sorteo de tu lugar 6 de febrero 2025. Vamos também. Mitad tem. A mitad tem. Hey, vou gostar agora de vir lá manhã bicho talento. Para mim, isso aqui é top importante para nós e nos meio ambiente. Pensei mesmo, se ele bom a sorte para container de sushi na nos beach não. Pero nós mesmo separar no sushi não. Container verde tá para resto de comida, container geel tá para glas, container blauw tá para cartão e container de aero tá para carvão. Separando o sushi não tá se ele bom se trabalho roupa mais fácil. Para um meio ambiente sano e beach na limpo. Vamos seguir cuida Bonaire. Celibon. You won't admit you love me, and so you only tell me. Perhaps, if you can make your mind up, we'll never get started.
Compra produkto ng online ta super fácil ku eZone. Click, bestel by Gol y aprovechar el descuento ng riba Amazon, eBay, Target y mucho más. Download the app de eZone y gana por rewards. Bonoting credit card, así uso de servicio de Easy Shopper y paga na boneiro mes. Para más información, llama o visita www.getezone.com. eZone makes it easy. eZone makes it easy. Danke dia queda conosco e nós está seguindo demais informe Nandi Boneiro. Tremendo talento apresentado em audição de projeto Career. Artista que desenvolve na mês a tomar a oportunidade de cantar para chance de formar parte do programa. Bureau diretor de ACE Foundation, Marlies Vels, está amplia. É, a audição é bem bom. Nós temos um tremendo show de artista que é desenvolve no mês. Smita wak bekriba a noite placenteiro, então me contento. Tem 6 anos que eu faço audição, 3 anos mulher, 3 anos homem. Na apresentar cantiga que representar na mes. Eigenlijk, ja, nós estamos audição, mas eigenlijk hebben we também nulmeting, para nós wakker uma artista tá, agora aqui, para aquilo nós sai uma, den kiko ela cresce. Jefferson Rosalia, então deixa mensen, tá jurado. Então, na vai wakker, com ele apresentar su mes, com bosta, com motivação, tá, dus tudo pontos na wak, zeker door rende participanten. Na tour daarbij volg periode die workshop com training, com te começar a Luna aqui, então vai período hoop intensivo de 3 semanas largo, dan vai diferente training die como te usa mi boss, como mi boss escrever cantica, que como te entende conta com ele, pero depois também como te market mi mes, como te atender com socials, como te apresentar mi mes como artista, dus tudo aspecto nan com ele mes te para um artista do programa. Ora 3 semanas de training intensivo te acaba, en também grava cantica, grava videoclip, então na final também doen a apresentação. Tu rende por desenvolver na mes, tu rende por crescer de artista, tu rende por participar na tu rende com a audição por participar na training. Nós temos para 5 anos, tem lugar para trazer cantica com videoclips. Die mes Fonds voor Podiumkunsten te financieren projecten die carrière para ACE Foundation. Sim, muito hoop contento, porque já nos apone tremendo a noite aí com artista com tem motivação para vir artista. Me tem seguro que o projeto da vira exitoso. Então, na final, Boneiro está 5 artistas mais ricos. Com essa aqui nós concluímos o informe Nandi Boneiro. Nós estamos em transição para nos informe Nandi da região. Depois de 15 anos, Corsou a coronar reina de tumba. E bia aqui estava a Jeff Denis Manuela, a baiku e título. Com sua tumba, nos vida tá fiesta. Corsou, muita clave! Nossa bampa é compositor Marvin Snijders, Frankie Rijngaarden, Ingemar Peters. É arreglista da Daniel de Paul. Agrupação musical One Flavors. É cantante Jeff Denis J.D. Manuela. Corsou, por ti reina. Para bien Corsou com reina de tumba. Dia jamás reina de tumba. Netamente aqui conosco dedicar o Festival de Tumba na reina de tumba da história do Festival de Tumba. Jeff Denis Manuela.
Reina de Tumba, Festival de Tumba 2025. Nós pedi para nós Reina Novo, bem para diante. E nós estamos pedindo também para One Flavors, para começar a preparar, para ser que é Tumba da zona, para prometer como é ganador. O público está contente. Assim na cidade. Ato po Reina de Tumba, Corsao. Pabien na One Flavors. Jeff de Manuela. Nos One saco Flavors. entusiasmo altísimo, un júbilo. Tremendo. Ai, ai, ai. Jeff Dani Manuela também recebeu seu mantel e sua corona por de presidente de AMAC e também a corona e também a de Minister de Enseñanza, Ciência, Cultura e Deporte, Senhor Citrey van Heydorn. Corsao pa bien como Reina de Tumba. Festival Center Riva Pia. Reina de Tumba 2025. Hey! 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 Celebración de puta puta, yo lo marca paso. Sonata horra pavo, viva bombeo, vida tu pasajero. Sabe como blanco, frente con Miami. Nunca volví a llorar la otra horra. Los digo grandes, uno está en la vida, caramba se diferencia. Manero para libernos abria la. Yo ando por probable fiesta aquí de vivo. La casa como acá, un vida para ti. Te levantas por un mar y se va la ira. Y está. Paso a evita y abre a fuego. Sabor romântico, turba, amor, movice. Verdade de momento para nos glória e vida. Mirada, oh, samba, colma, caia. Nego, mais vergüenza. Passando para outro informe, nós temos TUI Fly a anunciar que o stop vuelo de distância largo for do aeroporto de Bruxelas entrante temporada de winter 2025-2026, impactando diretamente Corsao como de suas destinações afetadas. A decisão significa que TUI não oferece vuelo direto mais for de Bruxelas para Corsao, que o viajero não mestre depende de outra ruta. Diretor-gerente de TUI Bélgica explica que actualmente a aerolínea tem somente Boeing 787 Dreamliner que opera vuelo de larga distância fora de Bruxelas. O cambio entra na vigor no começamento de novembro de 2025 e lo afeta também outra destinação popular de viagem largo, maneira Punta Cana, República Dominicana e Cancún, México. Em vez de operar seu próprio vuelo direto, TUI lo enfocar para vuelo de distância mediano fora de Bruxelas, mientras que o vuelo de distância largo lo ordo consolidar outro caminho dentro da rede de aerolínea de TUI. Viajero na Bélgica que busca para voar de distância largo, incluso para Corsao, lo mestre reservar via companhia de aviação partner ou sair fora do aeroporto na cercania maneira Schiphol na Holanda. A decisão marca cambio significante para viajeros entre Bélgica e Corsao, já que estão acostumados com vuelo direto fora de Bruxelas, agora lo mestre explorar ruta alternativo. A pista de atletismo na Ergilio Hato pronto lo carga em nome de Jurendi Martina. A decisão aqui também Martina su logro sobresaliente de atletismo internacional e sua herência como inspiração para o futuro geração de atletas de Corsao. Jurendi Martina ha competido em 5 Juegos Olímpicos representando tanto Antilla holandês e depois Holanda.
Durante el Juego Olímpico de London 2022, ela llega a final ng ding estafeta de 100 meter, 200 meter y 4 via 100 meter, mientras que en Rio de Janeiro 2016 ela llega a final de 200 meter. Martina tiene varios récords nacional holandés, incluyendo la estafeta de 60 meter, 100 meter, 200 meter y 4 via 100 meter. Adicionalmente, esta queda el récord para todo el evento en el sprint que anteriormente había fijado de antiga holandés que había disolver. Na Aruba, partido AVP e Futuro llega a acordo riba formação para governo novo. Ta espera que o formador Mike Eyman e Herlen Cruz lo apresentan en relato final na governador Alfonso Bucaut. Le posicionan novo de gabinete aguardo alocar de la siguiente manera: Mike Eyman, ministro presidente; Mike de Meza, ministro de Energía, Infraestructura y Medio Ambiente; Vendrik Sicilia, ministro de Turismo, Transporte y Cultura; Mervyn Wyatt Ross, ministro de Asuntos Social y Salubridad Público; Geoffrey Weaver, ministro de Finanzas y Economía; Herlen Cruz, ministro de Enseñanza, Innovación, Relaciones del Reino y Deporte; Arthur Dowers, ministro de Justicia, Inmigración y Integración. Sin embargo, la ceremonia oficial de juramento lo toma lugar en más o menos 3 a 4 semanas, ya que el ministro nominal lo mestre pasa promedio un proceso de screening. AVP e Futuro, junto a carga de 2 de 21 asientos en la legislatura de Isla Staten. Ex-primer-ministro Mike Eyman, quien anteriormente ha liderado 2 gabinetes entre 2009 y 2017, ha regresado en la función de ministro presidente. Ampliamente anticipa que el regreso de Eyman lo conducirá a una colaboración más efectiva entre Oranjestad y Den Haag, mejorando la relación con el reino holandés. Primer ministro Evelyn Weaver Cruz ha reunido con el señor Andy Lee. Senhor Andy Lee es miembro para Aruba del Raad van State na Holanda. Raad van State atende entre otros con la ley del reino que afecta a Aruba también. Para motivo es importante para Aruba también tiene miembro del Raad van State. Senhor Andy Lee é membro para Aruba do Raad van State aqui na Holanda. O Raad van State está atendendo, entre outros, leis de reino que está afetando Aruba também, porque é importante para nós também ter membro em não. E de quadro aqui na ora comitê na Holanda, me reuni com ele para me tornar updates de desenvolvimento na Aruba e de caso aqui na preparei também para o projeto de Rijkswet que está vindo na caminho. Rijkswet tocante de supervisão financeira que ajuda a Aruba vai ter um interesse mais bom e deve de Covid que nós temos na Holanda. A reunião sempre está informativa, me traz informação para o senhor Lee e também informar-me de como o desenvolvimento aqui na Holanda. Importante está que nós temos governo novo na Holanda, já algum luna acaba, mas nada dona de conhecer que está na posição e assim na maneira o senhor Andy Lee, como membro do Raad van State, está sigue desenvolvendo para informar-nos também riba essa aqui. Mas bisa que a reunião vai ser bom, de qual informação e especialmente para nos preparar para o projeto que está vindo nos dilante, se em caso que finalizar a negociação e uma lei de reino wordo aprovada também do governo novo de Aruba, do partido de Aruba, so na fim de dia é ponto importante. É tema principal de visita aqui na Holanda, com a negociação que está andando, caminha com a Holanda a dona de conhecer que se nós por cumprir com a condição, não está disposto para baixar o interesse de 5,1% que está hoje, tem 3,4%, e é game changer para Aruba, principalmente mirando o hecho que a Holanda a dona de conhecer que a lota disposta para financiar e deve bem um também de Aruba, deve de prometer a pandemia, também a nível de 3,4%. Se nós logra isso, é verdade, tem espaço financeiro aún mais grande que por fazer inversão e dar mais back na comunidade também. Ênfase de viagem de trabalho está para deliberar e para Rijkswet, que unificar uma redução de interesse de débito de Covid, para tratar a Rijkswet e outro tema de relevância. O primeiro-ministro a reunir com o secretário de Estado de Relações de Reino, Zsolt Szabo. Eu tenho uma reunião com o secretário de Estado, Zsolt Szabo, aqui no Ministério de Binnenlandse Zaken. Dia houve frio na Holanda, houve vento, mas a reunião vai ser bom. Nós vamos deliberar em diferentes pontos, entre outros, o tema de Rijkswet,
E nada tanto bom para escutar que de parte de Holanda também não estou satisfeito com o processo de negociação trabalhando, progresso não que nós logra e que ainda não quer que nós também hale fecha de mês e nós vai seguir trabalhando para lograr isso aí. Então, me quero dizer um tremendo notícia para assim interesse por barra também, que meu trabalho de negociação vai continuar para assim nós podemos chegar a outro com consenso pronto. Mas claro, nós toca outro tema não que está de relevância aqui na Holanda. Por exemplo, o manejo novo na América. Staatssecretaris aqui também de digitalisering, que men desenvolvem na América de terreno aqui também que está afetando-nos. Também que o efeito na dia medida que o governo novo de América está tomando que por tempo Aruba, se é todo que há pouca informação de je, mas dá uma explicação extensa como ele dá na Aruba também. Depois de uma reunião aqui na nosso time robista, que pode afetar nossa economia, como pode afetar o manejo de imigração, como pode afetar o manejo de organizações que dão ajuda na Aruba, enfim, quantidade de cenas, se também nós deliberar e budget, claro, é todo que era essa conta banhando na Aruba. E não tem mais toda informação de desenvolvimento atual e a formação do governo. Então, hobby bom reunião, que é principal, tá? Com a fecha de mês parte de Halbar, aqui na Holanda também na comissão de sei e que nós seguimos trabalhando para lograr o êxito aqui na. Televidente na nós vamos um break e agora nós back, nós seguimos com mais. Telbota Treat Riba Speed. 200 GB de data para solamente $50 com 2 anos de contrato. Postpaid plan 90 minutos para $40 com 1 ano de contrato. E recebi um telefone V40 grátis. Para internet de casa se upgrading e recebi um AP grátis. Upgrade by de 250 MB para $45. Para upgrade by também 500 MB para $55. Com 1 ano de contrato. Condiciones de Telbo está aplicável. Telbo está dibo e sempre cerca dibo. Fresh é juice em bottle de glass número 1 de Bonaire. Ah, Dushi. Bebe Frost Hour, andar no Frost bom frio. Bebe Frost Hour, andar no Frost bom frio. Compra Dibo na Bosnack of Minimarket preferido. Frost, 10 calorias e apenas 2 gramas de suco. Pa grande e é chiquitinho não. Dushi. Refrescante e com vitamina. Um hobby sabor de fruta, receita Frost. La Zulia arriba, cintura sola, con tu botella grande, cerveza Zulia, no te canses ahora, que esto solo empieza, con tu botella grande, cerveza Zulia, la Zulia arriba, cintura sola, con tu botella grande, cerveza Zulia, no te canses ahora, que esto solo empieza, cerveza Zulia. Nós também televidente e nós seguimos com demais informes da região. Depois de 3 dias intensivos, a concluir a visita da delegação de St. Martin na Aruba com o ministro Arends. Palavra de gratitude na ministro Gomes e sua delegação, que está disposto para colaborar com outro. We just culminated the visit of Minister Gomes of St. Martin, where he came with the entire delegation to undersee and explore all the possibilities that there is in the kingdom, specifically in Aruba, when it comes to waste management. In Aruba, we are the first country in the kingdom that took the position and took the steps to close our landfill.
We redirected all the waste that was going to the landfill to various companies that are processing these into raw materials that we can use locally or raw materials that we can export. This has been an entire collaboration with the private sector in which, as government, we took the role of facilitator. We facilitated for the private sector to take over the processing of waste. And this has been going on since January 1st, 2023, when the dump was closed. So we have over 2 years of experience on the island, and this experience that there is in the kingdom should be shared among countries so that we can all benefit from this. And my commitment to Minister Gomes is that we should formalize this commitment. We should formalize the collaboration in the kingdom so that each country can tap in these expertise, and together we will develop a kingdom which will know how to properly dispose and process waste. So we will have an optimal waste management on each country in the kingdom, and ultimately it's the citizens of each country, the citizens of Aruba and the citizens of St. Martin will benefit from this, the healthcare, but not only that, the nature of each island will be able to prosper because waste will not impact negatively our nature moving forward. Na St. Martin, Minister Gomes kuta encarga ku Vivienda Público, Medio Ambiente e Infraestrutura na St. Martin taduna un resumen di nambisita na Aruba junto com o equipo di Ministerio di Naturaleza. So we're actually here, delegation of St. Martin, along with the National Recovery Program Bureau, who's in charge of a grant issued to us after the hurricanes Irma and Maria. The objective is, of course, to get full-hand insight into what we're doing, what Aruba is doing, my apologies, when it comes to waste reforms. We ourselves are very busy with a project right now, how to address overall our waste management system, but also our on-island landfill. It's been in place since about the 1960s, and it's a question about how do you do it efficiently. We have an open landfill. Aruba has very similar, the same exact thing. They've moved towards closing off their landfill, and there's lots of lessons that can be learned, both good and bad, on how to make it better and how to improve our own situation. So everything from waste diversion, how to efficiently manage waste, and how you can also look at composting, recycling, and reusing to create a more efficient circular economy. So we visited quite a few, actually, quite interesting places, which actually look at basically with the capping off or closing off of Parquita and Boss of the landfill here in Aruba, how to efficiently divert those things away. So we visited one site that actually took construction material out of the landfill and how to use it as part of a bigger system. So landfill material will go now towards things like creating sand, creating bricks, also different ways of how you can just avoid putting all that unnecessary metal, cans, aluminum out of the landfill. And I think for us at St. Martin, construction being one of our biggest industries, that's really critical into how we can sort of avoid all that waste going into landfill and taking up precious space that we don't have. We also look at how we can reuse things like gas and cooking oil. We also looked at things like metals and scrap metals. We do have a scrap yard in our own dump currently, but of course, it's how do you do it more efficiently? And I think what we've realized in this trip is by diverting a lot of that material away from the landfill, it becomes, one, more safe. You take up less space in terms of dumping and wasting, and you also stimulate economies and private sector to do more, and really have people think about the things that they consume, but also how they consume those things. And that's very important for us because we can't keep on looking at waste as a problem of the government. It's really a problem for all of us to address collectively. And I think what we've seen here in Aruba is that the government taking a step back in supporting the private sector has really been a triumph and a success. And something we can learn from in St. Martin as well. The first thing for me, as a minister, is that, a lot of these things just take political will. We have had so many discussions with the landfill over the years, decades even, and it's about making decisions to just move forward with whatever idea you have in place. I think one thing you have to also realize out of this trip is you have to bring the private sector on board. Government doesn't have the resources, be they human or financial, to tackle this problem by itself. And we really have to see how, in doing whatever we do it, one, structurally. It's going to take several steps. Whatever step we take is not going to be the answer or the step. It's a step towards the final answer. It's also about ensuring that the private sector is taken on board,
as well as we basically have a program in place to educate the population that we have to change the way that we dump and also how we look at the role of government. Government really should be facilitating, not necessarily being the ones handling. And whatever support we can give to the community initiatives, as well as the private sector in St. Martin, we can copy those exact same things and empower that community as well, because we do have limited capacity. So bringing the population on board and private sector initiatives have to be supported by the government as well to make this a structural and successful intervention on our own landfill. Thank you again to the government of Aruba for hosting us. Quite an impactful, insightful, and very eye-opening 3 days. Also to the National NRPB, the National Recovery Program Bureau, and of course the technical teams from VROMI, my ministry, for all the work you've done so far on this. And I look forward as well to keeping the population of St. Martin updated, as well as basically seeing how within our own kingdom, oftentimes there's a lot of expertise that's here in Aruba. How can we do that? Use that going forward. So again, to everyone, even in Aruba, who have come up with these ideas that we are now going to use as well in St. Martin, to all the experts in St. Martin, we've also prepared for this trip and information. Thank you very much. And we look forward to the collaboration and addressing this really together as a kingdom. Questa aqui nos concluir nos informe nandi da região e nós estamos em transição para nos informe nandi Holanda. Parlamentário holandês Peter van Hasen a acusado o primeiro-ministro de Curaçao Gilmar Pekbisas de hacer mal uso de remarque nang recién así para secretário de Estado holandês Sol Sabo tocante o progresso de reforma nang de pakete nang de país. Van Hasen aduna uma declaração aqui de uma entrevista com um mídia local. O primeiro-ministro Pisas a expressar optimismo tocante a implementação de landspakketten, citando o comentário não positivo do secretário de Estado Sabo como um sinal de progresso. Sin embargo, Van Hasen não está de acordo completamente, argumentando que Pisas está usando o remarque de Sabo como palanca político para a próxima eleição de dia 21 de março. De acordo com Van Hasen, ainda tem um caminho largo para Cana para implementar o landspakketten completamente, apesar de tono optimista de Pisas. Ela enfatiza que não tem progresso real para alcançar a reforma necessária, particularmente de responsabilidade financeira, como o relato financeiro anual de Curaçao ainda não recebeu aprovação consistente. Adicionalmente, Van Hasen asseñala que o débito de Israel está seguir subir, contradiciendo qualquer pretensão de melhoração financeira significante. O debate está destacar a preocupação contínua tocante a estabilidade financeira de Curaçao e a supervisão do governo holandês. Essa aqui estava da Turcos para nos notícias de Holanda e nos se passe para nos notícias internacional. Merca a confiscar outro avião que pertence ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, marcando de 2 confiscações em apenas 6 lunas. Essa aqui é o acordo realizado durante a visita do secretário de Estado de Merca, Marco Rubio, na República Dominicana. De acordo com o Departamento de Estado de Merca, o governo de Venezuela usa o avião para viajar para Grécia, Turquia, Rússia, Nicarágua e Cuba. O avião estava estacionado em Santo Domingo para manutenção, ora com o acordo tomado de beslag. Essa aqui nota é promebia que Merca está tomando ação contra Maduro. Um avião similar a que era confiscado em setembro, tempo que Joe Biden estava presidente ainda, por de circunstâncias similar. O governo venezuelano a condenado fortemente o beslag, chamando essa aqui acto de ladronícia flagrante e ilegal, segundo direito internacional. Maduro também anuncia plano para tomar medidas necessárias de esforço para recuperar o avião. Com essa aqui, nós chegamos na final de outra edição de Boi News para Boa Energia TV. Nós queremos danke para sempre baita em sintonia e quero recordar que se você perder qualquer de nossas programações, você seguir aqui back através de diferentes plataformas de mídia social e também nos YouTube channel. Danke para sempre baita em sintonia, nós te desejamos duche a noite e bom semana.